A nossa mensagem de hoje, ela tem como título: Não negociaremos com o inimigo. Não negociaremos com o inimigo. Nós vamos ver que muitas vezes nós negociamos com o inimigo. Muitas vezes o inimigo quer negociar conosco. Em Êxodo capítulo 10, versículo 8, Deus, ele levantou um homem chamado Moisés para libertar Israel do jugo do Egito. Eles estavam como escravos há mais de 400 anos. E Deus levantou então Moisés. Já tinha se passado algumas pragas no Egito, 7 pragas. E aí Moisés e Arão foram à presença de Faraó. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, que lhe disse: vão e prestem culto ao Senhor, ao seu Deus, mas digam-me, quem irá? Quem irá celebrar este culto a Deus? Quem irá? Uma pergunta que é feita, em que eu queria que você entendesse que simbolicamente, tipologicamente, o faraó também representa a Satanás, ao diabo. E nós vamos ver uma negociação que o faraó tentou fazer com Moisés, porque Moisés tinha que libertar o seu povo do Egito. E aí houve uma negociação. Êxodo 10, 9 diz assim: Moisés respondeu, veja a pergunta de Faraó: quem irá? Quem vai prestar culto ao Senhor? Quem irá prestar culto a Deus aqui nesta noite? Quem está celebrando o nome do Senhor aqui nesta noite? Moisés respondeu: temos que levar todos. É muito importante a gente prestar atenção na resposta de Moisés. A resposta de Moisés foi: temos que levar todos. Quem são todos que Moisés disse que tem que levar para fazer um culto ao Senhor, celebrar o nome do Senhor? Os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. Levaremos todos. Moisés foi bem enfático: levar todos. Não fica ninguém de fora. Não fica os jovens, não fica os velhos. Não ficam de fora os nossos filhos. Não ficam de fora as nossas filhas. Não ficam de fora as nossas ovelhas, os nossos bois. Pois nós celebraremos uma festa ao Senhor. Significa que se faltar os jovens, a festa está incompleta. Se faltar os nossos filhos e viemos para a igreja celebrar o Senhor, a nossa festa está incompleta. Se os nossos velhos, os anciões, não estiverem aqui celebrando o Senhor, se eles não fizerem parte da igreja, a celebração, a festa do Senhor está incompleta. Interessante que Moisés também coloca as nossas ovelhas e os nossos bois. Os nossos bens materiais também são para celebrar o Senhor. Não fica nada. Tudo vai fazer parte da celebração ao Senhor. Se falta um desses itens, há uma dor no nosso coração. Há uma dor no coração de Deus. Disse-lhe o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com má intenção. A nossa adoração ao Senhor, como igreja, ela tem que ser completa.
tem que estar as crianças adorando o Senhor. Os adolescentes têm que estar adorando o Senhor. Os jovens têm que estar adorando o Senhor. Os adultos têm que estar adorando ao Senhor. Mas o faraó lembra o seguinte, que Moisés e Arão estão com más intenções. Mas que má intenção é esta de Moisés? O faraó acusa o seguinte, que o fato de vocês querem levar os jovens, as crianças, os filhos, isso aí é tudo má intenção para vocês não voltarem mais para o Egito. Então vocês estão com má intenção. Eu vejo que o diabo muitas vezes ele tenta virar o jogo com a gente, colocando o sentimento de culpa em nosso coração, em muitas coisas da nossa vida. Faraó, ele tem um sentimento de posse em relação ao povo judeu. Afinal, são mais de 400 anos em que eles ficaram escravos no Egito. E não é fácil liberar quem estava me servindo há tanto tempo. Deus sabia que se ficasse algo lá no Egito, eles iriam que retornar para o Egito. Houve momentos quando eles saíram do Egito, em que eles se rebelaram contra Moisés, dizendo que lá no Egito, eles estavam com saudade dos pepinos, dos alhos e das cebolas e dos peixes que eles ganhavam. Se por isso eles já queriam voltar ao Egito, você imagina se tivesse ficado alguma coisa lá no Egito. Assim como o faraó tinha sentimento de posse daquelas famílias escravas, mais de 400 anos no Egito, assim é o diabo em relação a nós, irmãos. Muitas das nossas gerações anteriores a nós serviram a Satanás. Muitos foram escravos. E o fato de nós estarmos servindo ao Senhor hoje já é um milagre. Já quebrou muitas coisas, rompeu muitas coisas. Então Satanás também tem um sentimento de posse em relação a nós, quando ele nos perde para o Senhor Jesus. E ele sempre nos quer de volta. E a maneira fácil dele nos trazer de volta para a antiga escravidão de Satanás, é bom a gente fazer uma analogia que o Egito era a nossa vida antiga também, antes de Jesus. Por isso que nós vamos para Cristo, para o Senhor, nós não podemos deixar nada para trás. É isso que o faraó queria, que eles deixassem algo para trás, porque se deixasse algo para trás, eles voltariam para o Egito. De forma alguma, só os homens podem lhe prestar culto ao Senhor como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Êxodo 10, 11. Moisés tinha pedido: todos irão prestar culto ao Senhor. Todos. Jovens, filhos, filhas, velhos, crianças, mulheres, ovelhas, bois, todos, homens, todos. Mas olha como Faraó, ele coloca na boca deles coisas que eles não falaram. Mentira, inverte. Só os homens podem prestar culto ao Senhor como vocês têm pedido. Moisés e Arão não pediram isso. Moisés disse: todos vão prestar culto ao Senhor. E o faraó diz assim: como vocês têm pedido. Eles não pediram isso. Veja como o coração de Faraó era duro em relação a isso. Como ele não queria liberar ninguém. Então Moisés diz o seguinte: já que é só os homens que vão, então nós não sairemos do Egito. É uma negociação.
Moisés sabia que naquele momento estava havendo uma negociação. Ele não queria negociar nos termos do faraó. Ele queria negociar nos termos de Deus. Talvez muitos de nós aqui estamos negociando nos termos do diabo na nossa vida. E não nos termos de Deus. O diabo é expert em colocar palavras na nossa boca que nós não falamos. Ou colocar sentimentos no nosso coração que não existem. Aí então Moisés e Arão saíram da presença de Deus, de Faraó. E Deus então mandou que Moisés levantasse a sua vara. E veio então a 8ª praga no Egito, que foram os gafanhotos. E os gafanhotos então, o que é a 7ª praga, que foi os granizos que caíram, não destruiu as plantações. Os gafanhotos vieram e destruíram o que sobrou da 7ª praga, para destruir as plantações, as árvores, tudo. Mas o que me chama a atenção é o faraó dizer: como vocês têm pedido. No livro de Gênesis, capítulo 3, no seu versículo 4 e 5, nós também assistimos uma negociação. Uma coisa que Deus falou, e que o diabo disse que não era aquilo, era outra coisa. Colocando na boca de Deus uma coisa que Deus não tinha falado. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, ali ele criou um jardim no Éden, Deus disse para Adão, e foi bem claro: Adão, você pode comer de todas as árvores. Mas existe uma árvore que você não pode comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus foi bem claro e disse: no dia em que você comer, você morrerá. Quando Eva se aproximou da árvore do conhecimento do bem e do mal, houve uma negociação, uma conversa com a serpente. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus disse: certamente você morrerá, disse para Adão. Mas agora a serpente diz para Eva: vocês não morrerão. Distorcendo aquilo que Deus falou. Irmãos, quantos de nós distorcemos a palavra de Deus a nosso favor? Quando nós distorcemos a palavra de Deus, nós estamos fazendo aquilo que o diabo quer nas nossas vidas. Olha o que Lúcifer, a serpente, Satanás, disse para Eva: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando eu li essa passagem, Deus me dá uma revelação aqui. Tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo direito. Quer dizer, quando eles comessem, os olhos deles se abririam para conhecer o bem e o mal? Sim. Nisso, Satanás não mentiu. Ele é expert do pai da mentira, como pai da mentira, mas o que Lúcifer tentou explicar para Eva é que eles seriam como Deus. Os olhos se abririam, eles estavam na inocência. Os olhos deles estavam na inocência, eles não viam o mal, eles só viam o bem. Tanto que quando eles comeram do fruto, a Eva comeu e deu para o seu marido também. Quando eles comeram, os olhos deles se abriram. E a primeira coisa que eles fizeram, eles perceberam que estavam nus e foram lá e pegaram uma folha de figueira e se cobriram. Deus quer que nós vivamos na inocência em muitas áreas da nossa vida. Eu vejo que
O diabo, ele sempre quer que nós venhamos a perder a inocência em algumas áreas. E quando nós perdemos a inocência em alguma área, os nossos olhos se abrem para o mal. Por que Satanás quer que as nossas crianças elas percam a inocência na parte da sexualidade? Por que as nossas crianças têm tanto acesso à pornografia? Para que os olhos delas já se abram para conhecer o mal. Eles perderam a inocência. Quantas crianças são abusadas sexualmente? Os olhos delas se abrem. Abusado pelo tio, pelo pai, pelo avô, pelo vizinho, pelo primo. Quando eu uso drogas, a primeira vez que eu uso a droga, seja a maconha, seja a cocaína, o que acontece? Meus olhos se abrem. Eu passo a ter o conhecimento do mal. Quando você tem relação homossexuais, os olhos se abrem para o mal. Esses dias eu vi um vídeo de uma escola, talvez alguns viram, esses vídeos aí circulam nos WhatsApp. Uma escola praticamente adolescente, pré-adolescentes, nem eram adolescentes, de crianças para pré-adolescência, meninas e meninos, todos se beijando ali ao mesmo tempo. Perderam a inocência. Os olhos se abriram para o mal. Deus, Ele quer que você se mantenha puro e inocente em muitas áreas da sua vida. Você não precisa tocar isso para conhecer. Eu sei que aquela tomada ali tem energia elétrica. Mas eu não preciso pegar um prego, pegar um ferro, um arame e tocar na tomada para ver se tem energia elétrica mesmo. Porque eu sei que eu vou levar um choque, posso morrer eletrocutado. Então muitas coisas eu não preciso tocar. Eu não preciso abrir meus olhos para o mal. Assim como o faraó disse para Moisés e Arão, vamos homens, assim como vocês pediram. Eles não pediram isso. Moisés foi bem claro, todos irão adorar ao Senhor. Todos. Deus disse para Adão, Adão, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Satanás disse, certamente não morrerão. Voltando ao livro de Êxodo, capítulo 10, vamos para o versículo 24. Veio então a oitava praga, praticamente os gafanhotos dizimaram todas as colheitas, não existia mais nada. Depois veio novamente, Faraó tentou negociar com eles. E Deus então mandou a nona praga, que eram 3 dias de trevas, onde ninguém se enxergava nada, somente as casas dos judeus. Interessante que o Faraó diz assim para Moisés, olha, eu peço perdão do que eu fiz.
Eu fiz mal contra o Deus de vocês. Eu quero que vocês orem ao seu Deus, para que se acabe essas pragas. Faraó faz aquilo que muitas vezes nós fazemos, irmão, nós terceirizamos a nossa oração. Não tem aí a terceirização? Nós terceirizamos a nossa oração. Em vez de nós irmos ao Senhor, nós confiamos na oração terceirizada. Uma esposa ora por mim, o meu pai ora por mim, a minha mãe ora por mim, o pastor ora por mim. Nós terceirizamos a oração. É nós que temos que ir aos pés do Senhor e orarmos ao Senhor. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor, deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Então, as mulheres e as crianças, mas eu quero que vocês deixem somente as ovelhas e os bois. Bom, parece que num princípio é até bênção, né? Pode ir todo mundo, mas vocês vão deixar aqui os seus bois e vão deixar aqui as suas ovelhas. Mas Moisés tinha dito na negociação: todos irão. Todos. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecermos ao Senhor. Você não vai nos dar, faraó. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Nenhum casco de animal. Porque se fica um casco, fica uma pata. Se fica uma pata, fica um boi. Se fica um boi, fica uma boiada. Você está entendendo, irmãos? Para o inimigo, nós não devemos deixar nada. Nada. Nem uma unha do nosso corpo. Nem uma unha do nosso filho. Nem uma unha do nosso pai. Nada, nada, mas nada vai ficar. Nós não vamos deixar nenhum território para o inimigo trabalhar nas nossas vidas. Vai tudo para o Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, presta atenção, igreja. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós entregamos tudo. Tudo. Não fica nenhum casco de animal. Não fica nenhuma unha do nosso corpo. Além do mais, nós temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus, enquanto não chegarmos no local. Não saberemos quais animais sacrificaremos. Então não era o faraó que ia dizer quais animais teriam que levar. Nessa negociação, era tudo que Moisés tinha dito. Faraó não estava em condições de impor nada. Por quê? Porque quem estava ao lado de Moisés era Deus. Quando você está diante de Satanás, você tem que fazer o seguinte: você sabe que ao teu lado está Deus. E você não tem que deixar ele tocar em nada que é seu. Nenhum casco de qualquer animal ficará para Satanás. Parece que é bênção. Pode ir tudo, mas fica os animais. Porque de acordo com o sacrifício, tinha hora que era boi, tinha hora que era ovelha. E se deixasse que Faraó escolhesse, o Faraó ia mandar só bois doentes, ovelhas doentes, para sacrificar ao Senhor. Moisés diz: não, vai tudo, não fica nada. Irmão, não negocie nada da tua vida com o inimigo. Não negocie nada. Não negocie o teu carro. Não negocie a tua casa. Não negocie o teu trabalho. Não negocie nada com o inimigo.
Uma das coisas que eu tenho aprendido no Evangelho, na palavra de Deus, e isso é importante a gente como igreja entender. Olha, igreja, escuta o que o pastor Faquini vai falar. Nós, quando olhamos para Cristo, para o Senhor, existe a pessoa de Jesus, existem os princípios de Jesus. Vou repetir. Existe a pessoa de Jesus, existem os princípios de Jesus. A pessoa de Jesus me traz salvação. E meu olhar já está na eternidade. Você é salvo. Você já tem a eternidade. Mas o problema é que nós somos salvos e somos frustrados. Há frustrações no casamento, há frustrações no trabalho, frustrações nos bens materiais. Frustração porque eu estou desempregado, porque eu estou endividado, porque minha família está passando necessidade, mas eu estou salvo. É que você está olhando só um lado de Jesus, a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus, pela fé, nós somos salvos. Mas existe uma outra coisa do Senhor, que são os princípios de Jesus. Os princípios de Jesus, ele me ensina a caminhar na terra. A pessoa de Jesus me mostra a eternidade. Os princípios de Jesus me ajudam a como viver aqui na terra. Uma coisa é o Rei Jesus. Outra coisa é o reino de Jesus. Uma coisa é a minha experiência de entrega de vida para Cristo, a minha salvação. Outra coisa é a sabedoria de Deus, a lei de Deus na minha vida. Eu posso estar salvo aqui na igreja, mas a faculdade que eu quis fazer, eu não consegui fazer. Eu estou aqui na igreja, mas amanhã vão cortar a minha luz. Eu estou aqui na igreja, e amanhã eu vou depender de cesta básica para comer. Mas eu estou salvo. Mas sou frustrado. Os princípios de Jesus nos ensina a ter uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida próspera. Por isso que Faraó não queria que eles deixassem levar as ovelhas e nem os bois. Porque se eles não tivessem os bens materiais juntos, eles iam tudo se matar no deserto. Porque deixaram os seus bens materiais. E ainda Deus colocou no coração dos egípcios que quando os judeus saíram, eles deram ouro, deram prata, deram roupa, deram tudo. Os próprios egípcios deram tudo para os judeus irem embora. E eu olho para a igreja, eu olho vocês aqui na minha frente, eu sou o pastor de vocês. Deus me deu essa incumbência de ser o pastor de vocês. Em maneira nenhuma eu me alegro saber que alguns de vocês são pessoas frustradas. Porque não tem a sua casa, mora de favor, ou porque não conseguiu fazer a sua faculdade, ou porque quer colocar o filho na faculdade e não consegue, ou porque a sua luz está vencendo, não tem o dinheiro. Então eu como pastor, isso me dói. Mas eu queria avisar a igreja que o que está acontecendo na tua vida é não ter colocado os princípios de Jesus na tua vida. Você tem a salvação, você já tem a eternidade. Mas Deus, Ele não quer só a salvação para você. Deus é Pai. Nós somos seus filhos. Ele nos quer ver felizes. Qual pai não quer ver os seus filhos felizes? Se você tem o seu filho, você quer ver o seu filho feliz.
Só que você vê que algumas regras você coloca para o seu filho, algumas coisas que você impõe e ele não segue. Aí o que acontece com o seu filho? Você vê o seu filho infeliz. Mas você ensina alguns princípios para ele. Você diz: filho, não ande com tais pessoas. O filho vai lá e anda. Daqui a pouco está nas drogas. Filha, não vai em tal lugar, não sai com tais pessoas. Aí a filha vem engravida. Porque não colocou os princípios que os pais tinham colocado. Quando Deus nos manda trazer as ofertas, são princípios. São sementes. Quais sementes você tem depositado aos pés do Senhor? Quando Deus manda trazer os dízimos, é um princípio. É um princípio, isso é uma semente. Uma vez eu escutei um pastor dizendo, na hora das ofertas, e aquilo no meu coração até me deu um negócio ruim. Ele diz: quando você traz a sua oferta, não venha barganhar com Deus. Eu digo: como assim barganhar com Deus? Quando você vem para Jesus, você é salvo. Mas tem alguns princípios. A cura. Deus quer te curar. Você não pede a cura para o Senhor? É errado pedir a cura para o Senhor? Não. Deus quer te dar a cura. Deus quer te dar a paz. Deus quer te dar saúde. E quando você vem trazer o teu dízimo, a tua semente, você tem que saber que essa semente você está trazendo, você tem que ter fé para saber que essa semente se multiplicará. Você tem que crer nisso. Você tem que dizer: Senhor, eu estou trazendo essa semente aqui, mas eu creio que essa semente se multiplicará. Nenhum agricultor vai botar uma semente no solo e dizer o seguinte: olha, semente, se tu quiser, tu que nasça aí, dê alguma coisa, porque eu não quero nem saber. Não. O agricultor, ele coloca a semente na estação certa, ele arrumou a terra, ele plantou, botou fertilizantes, vai colher na época certa. Se ele plantou milho, ele vai colher milho. Se ele plantou beterraba, ele vai colher beterraba. Então, quando eu trago uma coisa para o Senhor, eu fiz um negócio, e esse negócio me rendeu tanto. O que eu faço com esse negócio? Eu trago uma parte desse negócio, que é uma semente, que são sementes, e deposito no altar do Senhor. E esse negócio se multiplicará. Escravos, irmãos, presta atenção, eu já preguei sobre isso. Escravos não ofertam. Escravos não celebram o nome do Senhor. E o faraó sabia disso, por isso que ele não queria que levasse os bois e as ovelhas. O Salmo 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Outra versão diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Igreja, de quem é a terra? De quem é a terra? A terra é do Senhor. Salmo 2, verso 8, diz assim: pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. De quem são as nações? Do Senhor. De quem é a terra? Do Senhor. Daniel, capítulo 2, versículo 20, versículo 21, diz assim: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e o poder. A sabedoria vem do Senhor. O poder é de quem? É do Senhor. E ele, Deus, muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis.
Quem remove os reis e quem estabelece os reis é o Senhor. Ninguém subiu ao trono. Ninguém assumiu um município, um governo do município, de um estado ou de um país. Ninguém assumiu uma nação se Deus não permitiu. Porque Ele pode remover a qualquer momento e Ele também estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Mateus 28:18, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder é-me dado. Todos. Por isso, ide. Fazei discípulos de todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Até o final do tempo. Então todo o poder pertence a Jesus, no céu e na terra. Em Apocalipse 19:16, depois da grande tribulação, terminada a grande tribulação, e aí vem o Senhor Jesus, terminando a grande tribulação, existe ali o anticristo, governando a terra, tem o falso profeta, que é o líder religioso, e tem Satanás, por trás disso tudo. E aí o Senhor Jesus, diz a palavra de Deus que abre os céus, e o Senhor Jesus vem montado num cavalo branco, os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça haviam coroas, e ele montado nesse cavalo branco, junto com os seus exércitos celestiais, com os seus anjos também, todos vinham em cavalos brancos, um exército de anjos, e em seu manto, e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí Jesus, ele pega o anticristo e o falso profeta e os lança no lago de fogo e enxofre. Eles extraem o lago de fogo e enxofre que ainda não tinha sido estreado. Eles estão lançados lá. Depois ele pega Satanás e o tranca-fia, coloca numa prisão por 1000 anos. E aí então ele reina, tem o seu reino milenar. Aí, na tentação de Jesus, o diabo vai negociar com Jesus. O diabo negociou com o primeiro Adão e caíram num jardim. Agora, Satanás tenta negociar com Jesus no deserto. E o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei toda a autoridade, todo o poder sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Como é que Satanás vai dar algo que não pertence a ele? Como eu quero que você entenda. Você é de Cristo. Todas as tuas coisas pertencem ao Senhor. A tua casa, o teu trabalho, os teus bens, o teu ministério, tudo pertence ao Senhor. E chega o diabo e quer negociar com você. Ele não tem o que negociar aquilo que já te pertence. É como se alguém chegasse na tua casa lá, você, o proprietário da sua casa, dissesse alguém assim, ô cara, tu não quer vender a tua casa para ti mesmo? Ah, quanto é que é minha casa? Ah não, 200 mil reais tu compra a tua casa. Bom, mas ela é minha. Pois é, eu estou te oferecendo para tu comprar a tua casa. Satanás não estava em condições de oferecer nada para Jesus. Por quê? Porque todo o poder pertence ao Senhor Jesus. Até
terra é do Senhor, as nações é do Senhor. Ele não estava em condições de negociar. Eu quero dizer a você que Satanás não está em condições de negociar nada com você. Não negocie nada. Ele está mentindo como mentiu para Adão, mentiu para Eva. Se tu me adorares, Jesus, tudo isso é teu. Mas está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Prestamos o culto com o que, irmãos? Com os filhos, com o cônjuge, com os nossos bens materiais. Nenhum casco de animal, nenhuma unha do animal, nenhuma unha do nosso corpo, nada pertence ao diabo. Até o gato, o cachorro, tudo pertence a você e ao Senhor. Nada, nada. Ele não tem poder sobre nada. Ele pode dizer: tu me dá o teu cachorro, nem meu cachorro eu te dou. Porque ele é meu, e se é meu, é do Senhor. Nada, não negocie nada. Ele não está em condições de negociar contigo. Quando você fala o nome de Jesus, o problema, irmãos, é que muitas vezes nós temos a nossa imagem, que nós temos de nós mesmos, é a imagem de gafanhoto. Quando Moisés mandou os 12 espias espiar Canaã, os 10 que voltaram os 12, eles passaram 40 dias lá. 10 se sentiram, eles disseram assim, nós nos sentimos como gafanhotos, diante daqueles homens que eram gigantes. E eles tinham uma imagem de gafanhotos deles mesmos. Às vezes você está assim, irmão, você tem uma imagem de gafanhoto, diante dos problemas, diante dos gigantes. Agora, Caleb e Josué, eles não estavam pensando nos gafanhotos, eles não tinham aquela ideia de gafanhoto. Eles estavam pensando nas uvas que eram grandes. Eles estavam pensando na terra que Deus ia dar para eles, que lá manava leite e mel. Olha só como é interessante a imagem que nós temos de nós mesmos, como isso influencia. É ali que o inimigo entra na tua vida, porque você tem uma imagem dessa, uma imagem de derrotado. A fotografia que muitas vezes você passa para as pessoas é essa. A pessoa vai falar contigo, entra ano, sai ano, são as mesmas lamúrias. Porque o meu marido, porque meus filhos, é porque esse desemprego, é porque não sei o quê. Cara, a fotografia que essa é a imagem que tu tem de ti, você passa para as pessoas. Josué e Caleb estavam voltando pensando nas uvas que eles iam comer depois. Pensando na terra que mana leite e mel. Olha, um detalhe, aqueles 10 espias, eles não falaram mal de Deus. Só que eles tinham uma imagem deles, dentro dele, imagem de gafanhoto. Cada dia que eles passaram lá, naquela terra, e reclamaram, e murmuraram, foi um ano que eles passaram no deserto. Eles passaram 40 dias, ficaram 40 anos no deserto. Toda aquela geração morreu no deserto. O Espírito de Deus disse para mim: filho, às vezes quando você passa um dia se lamentando, reclamando, é um ano de lágrimas que você vai ter. Você está plantando um ano de lágrimas. Um ano de derrota, um ano de coisas ruins. O que nós estamos plantando? O que nós estamos buscando do Senhor? Eu quando levanto, a primeira coisa que eu faço é ler a palavra. A primeira coisa que eu faço, eu leio o livro de Provérbios, o provérbio do dia. Aí depois eu coloco para escutar um áudio, para que meu ouvido escute a primeira coisa também a palavra de Deus. Porque quando eu começo a escutar a palavra de Deus, eu começo a ter uma transferência divina entre a mente de Deus e a minha mente. Aí eu pego meus propósitos do meu dia.
Na grande maioria das vezes são 10 itens. Às vezes tem um tema para aquele dia. Eu digo, Senhor, Tu está me dando mais um dia de presente para viver. Eu me acordei. Como disse o salmista, eu deitei, eu dormi, eu me acordei, porque o Senhor me sustentou. Agora Tu estás me dando um novo dia para viver. Isso eu recebo como um presente de Deus, uma dádiva de Deus. Eu posso viver este dia. Aí eu coloco meus propósitos. Eu escrevo eles. Coloco as mãos em cima. Eu oro por eles. Eu digo, Deus, essa é a minha agenda, meus propósitos para esse dia. Sopra o Teu Espírito sobre esses propósitos. Que esse dia não seja um dia de vales secos, ossos, vale de ossos secos, mas um dia em que Teu Espírito sopre e tenha vida sobre este dia. Mas qualquer item dessa agenda está sujeito ao Teu Espírito. Teu Espírito pode mudar. Eu tenho temas para o dia. Tem dia que eu digo assim, Senhor, hoje o meu tema é fazer uma coisa que eu estou embarrigando há muito tempo. Sabe aquelas coisas que você embarriga? É aquela luz que está queimada e você nunca troca. É aquele documento que está para você terminar e você nunca termina. É algo que está ali, um álbum de fotografia, você tem que arrumar alguma coisa. Então esse é o tema do dia. Tem dia que o meu tema é, Senhor, hoje eu vou honrar alguém com um presente. Porque isso é semente. Quando eu honro alguém com um presente, eu estou semeando. Porque Jesus disse, da mesma maneira que você quer ser tratado, trate os outros. Então quando eu abençoo alguém, eu digo, Solange, hoje, o nosso tema, o meu tema que Deus colocou é ser generoso com alguém, ajudar alguém. Então eu vou lá e compro alguma coisa, alguma necessidade para alguém. Alguém que está passando necessidade, eu vou lá e compro. Ou dou dinheiro. Aí eu peço, Senhor, porque se eu não sei gerenciar um dia da minha vida, se um dia eu não consigo cuidar de um dia da minha vida, como que eu vou cuidar de 10 anos, 15 anos, 20 anos? Então o dia que Deus dá para você é um dia, um presente. E você vai viver, eu digo, Senhor, esse dia irá me servir, como eu vou te servir também. Então a imagem que eu começo a ter de mim mesmo, é uma imagem de alguém que vai vencer nesse dia. Não começo a ter uma imagem de gafanhoto, meu, coitado de mim, eu sou assim mesmo. Outro dia que eu tinha pregado sobre isso, pessoas que dão declaração de pobreza para não pagar alguns atestados, algumas coisas, vão lá e assinam declaração de pobreza. Quer dizer, a imagem que ele está tendo dele, o que ele está trazendo ao mundo espiritual é miséria, é pobreza. Ah, tá, mas eu não vou pagar uma ação na justiça, aquela ação eu não pago, eu posso fazer no cartório ação de casamento de graça. Cara, mas você está entrando num casamento com atestado de miséria, de pobreza. E algumas pessoas vieram assim, pastor, eu vim no altar cancelar isso, porque eu e minha esposa, quando nós casamos, para economizar dinheiro, nós pegamos lá um atestado de pobreza. Nós vimos aqui na frente, nós cancelamos. Em João 12:5, nós temos uma mulher que pega o seu vaso de alabastro, de perfume, ela quebra e unge ao Senhor Jesus. Aí Judas diz assim, porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Um denário é um dia de trabalho. Então 300 dias de trabalho de um trabalhador braçal. Mas ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que era nela colocado. Judas não começou tirando
muito dinheiro. Ele negociou com o diabo. É só um pouquinho. Depois eu pego mais um pouquinho. Eu pego mais um pouquinho. Quem sabe no teu trabalho você está assim. Hoje eu vou levar uma peça da oficina para casa, uma peça da empresa para casa. Amanhã eu levo outra peça. Hoje eu vou fazer só um desvio de um dinheiro, mas R$ 100 não vai nem fazer falta para a pessoa. Nunca vão descobrir. Mas hoje é R$ 100, amanhã é 200, amanhã é 500, depois é 1.000. Que o diabo ele não começa a dizer, Veiga, vai lá, faz um desfalque de tantos. Não, filho. Ele chama de filho ainda, que nem Deus. Faz pouquinho, pega pouquinho. Aí você começa a negociar com o diabo. Não negocie a tua integridade, a tua honestidade. Porque essas são sementes que você está plantando, mas sementes de maldição para a sua vida. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não, mas todo mundo desvia imposto. Por que eu vou pagar os impostos corretamente? Cheio de corruptos. Veja o que fazem em Brasília. Ficam roubando o nosso dinheiro. Então eu não vou pagar meus impostos. Jesus disse, dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Se existia corrupção naquela época, imagina, em Roma, que dominava os judeus, Jesus disse, não, vocês têm os impostos para César. Mas aquilo que pertence a Deus, vocês dêem a Deus também. Então não negocie nada, não negocie nada. Se você vai negociar teu imposto de renda, você já deu o casco do animal para o diabo. Você já começou a negociar, não negocie nada. Judas foi negociando, um pouquinho ele tirou um pouquinho aqui, depois tirou outro pouquinho lá, daí aumentou a ambição, e de repente, ofereceram para ele 30 moedas de prata. Uau, 30 moedas de prata, estou feito. Mas é isso que o diabo trabalha. Ele foi pegando aos poucos, foi pegando aos poucos. Ali a palavra de Deus diz que ele não se interessava, melhor, ele disse que se interessava pelos pobres, mas ele era ladrão. Ele não se interessava pelos pobres, mas ele era ladrão. E quando ele traiu Jesus, o que ele fez? Suicidou-se. É isso que o diabo faz. Primeiro ele pega um pouquinho, mais um pouquinho. Não, hoje tu não precisa dizimar, não precisa dizimar. Pega esse teu dízimo aí, esse dinheiro, tu vai lá e compra uma roupa para ti, tu vai se sentir muito feliz. Aí tu bota a roupa e diz, meu, isso aqui era um dízimo. Cada vez que tu vem para a igreja, tu vai te lembrar, meu, isso aqui era o dízimo que eu deixei de dar. Não negocie nada com Satanás. Não negocie nada. Hoje é a noite da Santa Ceia. E talvez você tenha negociado algumas coisas na tua vida. Hoje é a noite de você dizer, diabo, eu já negociei muita coisa contigo, mas hoje eu vou dar um basta. Não negocio mais contigo. Ele não pode negociar, escuta o que eu vou falar, ele não pode negociar aquilo que Jesus já comprou para ti, com seu sangue no Calvário. Satanás não está em condições de negociar nada com você. Assim como o faraó não estava em condições de negociar nada com Moisés, porque Deus estava ao lado de Moisés. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou nós confiamos, ou não confiamos. Acreditamos ou não acreditamos. Eu quero chamar aqui os nossos pastores para frente.
Nós vamos servir a ceia do Senhor. Quando eu desci desse altar ali, o Espírito de Deus soprou no meu ouvido algo. E eu vou falar para você duas coisas. Número 1, aceite o perdão de Deus. Aceite o perdão de Deus. Número 2, perdoa-te a ti mesmo. Perdoa-te a ti mesmo. O Espírito de Deus está me revelando aqui que tem pessoas que não se perdoam. Não se perdoam do seu fracasso. Fracasso no casamento. Fracasso na educação dos filhos. Fracasso de um negócio que fez. De um pecado que cometeu. E Deus manda dizer para você, primeiro, Deus diz, aceita o meu perdão. Hoje eu vou te perdoar. Deus disse, eu já te perdoei. Mas você não aceitou o meu perdão. E perdoa-te a ti mesmo. Perdoa-te a ti mesmo. O passado, a própria palavra já fala passado. Não tem como voltar ao passado. Não tem como você ir lá atrás e mudar aquilo que já foi feito, aquilo que você já fez. Não tem mais como mudar. Mas você está vivendo o hoje. Você está aqui. Mas o hoje, você pode mudar o teu futuro. O amanhã. Você pode olhar para o amanhã, isso que a palavra de Deus diz, deixando para trás as coisas que já ficaram e seguindo para o alvo, aquilo que está diante de mim, que é o alvo. Então eu tenho um alvo para seguir. Tem um ditado que diz, não adianta chorar sobre o leite derramado. É isso mesmo. Talvez você já derramou muitas lágrimas por isso. Talvez você está até em depressão, tomando remédios, não está dormindo à noite, por algo que você fez lá atrás, algo que hoje ainda respinga na tua vida, seja financeiramente, talvez quebrou a tua empresa, você tem uma grande dívida, talvez você está com esse complexo de gafanhoto, fazendo uma imagem de si mesmo de gafanhoto. Não, porque eles são gigantes, eles vão nos destruir, vão nos matar. Diante daquele gigante nós somos como gafanhotos. Faça que nem Josué e Calebe. O Senhor nos disse que aquela terra seria nossa. Então aquela terra que emana leite e mel, ela será nossa. Josué e Calebe iam trazendo as uvas, comendo a uva. E essas uvas é que nós vamos comer, nossos filhos comerão a partir de agora. O perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar aquele que fez o mal para mim. Eu decido me perdoar porque aquilo que eu fiz arrebentou a minha família, o meu trabalho, o meu emprego, o meu ministério. Ei, perdoa-te a ti mesmo. E outra coisa que o perdão, quando nós, em relação ao perdão, quando alguém nos faz algo contra nós, a palavra de Deus diz assim, minha é a vingança. Não queira você fazer justiça com as próprias mãos. Quando nos faz o mal,
E nós queremos pagar o mal com o mal. E a palavra de Deus diz que nós vamos pagar o mal com o bem. Quando nós queremos ser o justiceiro, queremos tomar a vingança em nossas mãos, nós estamos fazendo o papel de Deus. Nós estamos abrindo nossos olhos para o mal. É aquilo que, quando vocês comerem deste fruto, vocês serão como Deus. Olha, vocês se abrirão. E vocês conhecerão bem o mal. Quando tem o sentimento de vingança, de ódio em nosso coração, os olhos se abrem para o mal. E eu não vejo, enquanto que eu não vejo o meu oponente, o meu inimigo, aquela pessoa sendo destruída, enquanto que eu não puder fazer o mal, eu não tenho sossego. Então você abriu os teus olhos para o mal. E você quer fazer o papel de Deus. Deixa Deus fazer justiça. Deixa Deus ser o vingador. Deixa Deus tomar isso na mão e Ele pegar essa pessoa. E se for da vontade do Senhor, Ele mesmo fará vingança. Talvez essa pessoa foi aos pés do Senhor e disse: Senhor, eu fiz o que é mal aos teus olhos, me perdoa. Talvez essa pessoa já está perdoada. E você está ali, dentro da tua alma, do teu coração, querendo fazer o mal. Perdoa-te a ti mesmo. Receba o perdão de Deus. Deixa Deus fazer a vingança. A palavra de Deus diz que os nossos pecados estão lançados no profundo do mar. Às vezes eu vejo muitas pessoas: onde é que tu vai, irmão? Vou pescar. Como assim? Vou pescar lá no fundo do mar, pegar o meu pecado de volta. Tem pessoas pescando, mas ele lançou nas profundezas do mar porque ele não quer que ninguém se lembre mais. Certa vez tinha uma pessoa orando para Deus: Deus, aquele pecado lá, Senhor. Que pecado, meu filho? Aquele pecado. Mas eu não me lembro mais desse pecado. A pessoa ainda estava se remoendo de um pecado que ela pediu perdão. Só que ela não entendeu que Deus havia perdoado ela. Então ela estava naquele pecado e Deus a perdoou, Deus nem se lembrava mais. Ei, presta atenção. Todo pecado em que você pede perdão para o Senhor, que você confessa e se arrepende, Ele te lava, Ele te perdoa, Ele não se lembra mais. Quando você vai se prostrar, quando você vai orar, o inimigo até pode jogar uns flash na tua mente, mas você repreende, você diga: em nome de Jesus, Satanás, esse pecado já está lavado pelo sangue do Cordeiro, tu não tens mais autoridade, eu não vou negociar contigo mais, nem um casco, nem uma unha. Satanás não está em condições de negociar com você, porque Jesus já conquistou tudo isso para você na cruz do Calvário. Tudo te pertence. Tudo pertence a Ele. Se você oferece a Ele: Senhor, a minha casa é tua, os meus filhos é teu, o meu trabalho é teu, o meu carro é teu, a minha casa é tua, a minha poupança, tudo é teu, nada mais é meu, Senhor. Quando você oferece isso para Deus e pertence ao Senhor, você está dizendo assim: nem um casco eu deixei para ti, Satanás. Nem uma unha eu deixei para ti. Nem meus filhos, nem os jovens, nem as crianças, nem as mulheres, nem os anciões. Como disse Moisés: eu vou levar todos. Ninguém ficará no Egito. Ninguém ficará aqui, Faraó. Ninguém. Por isso que Deus teve que enviar as pragas. Aí quando chegou a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, aí realmente ele viu quem era Deus. Porque Moisés estava ao lado de Deus. Então você, nessa negociação, tome cuidado que lado você vai estar. Se você deixar um casco do animal, já está no lado
já deixou alguma coisa lá para trás. É isso que o diabo quer. É isso que Faraó queria. Deixa aqui as ovelhas, deixa aqui os bois. Vocês podem ir com os seus filhos, podem ir com os seus velhos, com as suas... mas só deixa os bois e as ovelhas. Nada, nenhum casco ficará. Então não negociaremos com o inimigo. Hoje você não vai negociar nada. Se o inimigo vier soprar alguma coisa no teu ouvido hoje, não, esse pecado aí tu não confessa não. Não, deixa o Espírito Santo nesta noite fazer um milagre na tua vida. Nós temos elementos aqui que são pão e o vinho. O pão representa o corpo de Cristo e o vinho, a qual nós usamos o suco da uva, representa o sangue. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, o que nós temos aqui é um pão que simboliza o corpo de Cristo, um memorial. O que nós temos aqui diante, nesta mesa, um memorial. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento da aliança. A nova aliança. Fazer isto em memória de mim. O vinho, suco da uva, simboliza o sangue de Jesus. Nós temos um memorial. Quando nós olhamos o arco-íris, nós vemos um memorial, uma aliança que Deus fez com os homens. Deus disse para Noé, agora, a partir de agora você vai ver o arco-íris, então significa que eu não vou mais destruir a terra com água. Você pode dizer assim, mas pastor, mas antes não tinha arco-íris? Antes não tinha arco-íris. Antes não chovia sobre a terra. A terra só começou a chover depois do dilúvio. Mas ele tinha uma capa protetora e a água vinha debaixo da terra. Não tinha chuva. Depois do dilúvio, começou a ter as estações. Frio, quente, chuva, seca. Até lá não tinha. Então o arco-íris é um memorial. Infelizmente pegaram esse memorial de Deus dizendo que isso aqui é dos homossexuais, é LGBT, não sei mais o que. O arco-íris. Não, isso é uma aliança que Deus fez com os homens. Não tem nada a ver com LGBT. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Vou dizer que nem Moisés. Todos, homens, mulheres, jovens, se examine, peça perdão, deixe o Espírito Santo sondar o teu coração. Independente da igreja que você confessa, mas se você entender que você está segurando em tuas mãos um memorial, o corpo e o sangue de Cristo, e que agora neste momento nós vamos cear, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, eu tenho que confessar os meus pecados. Os pecados têm nome, não é assim, ó, Senhor, perdoa todos os meus pecados, né? Tipo atacadão, perdoa tudo. Não, é no varejo mesmo. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz mais aquilo ali, pá. Hoje é a noite do perdão, da reconciliação dos pais com os filhos, reconciliação dos irmãos na igreja. Hoje é a noite em que a igreja torna-se um só corpo. E perante Deus, como pastor desta igreja, eu peço perdão ao Senhor Jesus pelos pecados da liderança, pecados ocultos. Senhor, nos perdoa, nos lava, nos purifica. Perdoa-nos, Senhor, se como igreja deixamos de salvar almas,
por preguiça, por estratégias mal feitas, por N coisas, Senhor, naquilo que nós como igreja, nós pecamos, erramos como um corpo, nos perdoa. E peço perdão para você, igreja, eu, pastor Facchini, peço perdão para você. Se eu não atendi você como deveria ter atendido, se eu não atendi as suas expectativas, talvez você passou por mim, eu nem te vi, nem te abracei, nem apertei as mãos, nem olhei para ti, você diz, meu pastor abraçou um, abraçou o outro, e nem me olhou. Me perdoa. Não guarde nada no seu coração. Vamos consagrar os elementos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui nós temos os pães e o vinho. Nós consagramos a Ti, Senhor, este memorial para a glória do Teu nome. Amém.